E como é que nós fazemos para saber que uma pessoa tem uma alteração genética, que tem uma diferença no seu DNA? As formas mais estudadas são as mutações e os polimorfismos. Mas como sabemos que uma determinada alteração genética é uma mutação ou se uma determinada alteração genética é um polimorfismo? Bom, vamos entender a diferença entre mutação e polimorfismo. Mutação é quando essa alteração genética ocorre em menos do que 1% da população. Por exemplo, a anemia falciforme. Ela é um tanto rara e ocorre num número menor que 1% de uma população. Já o polimorfismo ocorre em números maiores do que 1%. Portanto, mutação é quando ocorre em menos do que 1% e polimorfismo em mais de 1%. Tá? E como a gente entende o que é um polimorfismo? Existem três principais tipos de polimorfismos estudados. O mais estudado como principal biomarcador é o que nós chamamos de SNPs, com o código SNP. Significa polimorfismo de nucleotídeo único. Quando um dos pares de base, né, um nucleotídeo, tem uma alteração, né? Ele é alterado diferente. Por quê? Como é que isso funciona? Nós sabemos que na hélice do DNA, a dupla hélice, nós temos o quê? Estamos ali os pares de base, né, que é formado por dois nucleotídeos, e esperamos que a cada adenina nós tenhamos uma timina. Então, a cada A nós vamos ter um T, a cada C nós vamos ter um G, né? Então, a cada citosina vamos ter uma guanina, a cada adenina nós vamos ter uma timina, né? ATCG. Tá? Então é isso que se espera, tá? Essa correlação. Porém, geralmente, isso é estatístico, tá? A cada 1000 pares de base, então um AT é um par de base, né? Então a cada 1000 pares de base ocorre um polimorfismo. O que vem a ser exatamente isso? É quando a gente está esperando que numa adenina a gente tem uma correspondência de uma timina, não, ali vai ter uma correspondência, por exemplo, de uma guanina, de uma citosina, ou até mesmo de uma própria adenina. Ou seja, isso não é esperado, é que não houve uma correção e essa correção foi passada adiante. Tá? Não houve a correção, esse erro, aliás, foi passado adiante. Então, quando apresenta esse tipo de erro, né, essa alteração genética, nós chamamos de polimorfismo. E o que isso representa no final da história? Bom, nós sabemos que no nosso DNA existem os códigos para a produção das proteínas. Né? No final, depois da transcrição, depois da tradução, nós vamos ter proteínas produzidas, né? Que são baseadas no quê? Na instrução que nosso DNA tem de como elas devem ser produzidas, como elas vão reagir, né? E se está perfeito, nosso DNA está perfeito, nós esperamos o quê? Uma proteína perfeita, né? Uma proteína feita de acordo com a instrução. Porém, quando ocorre um polimorfismo, a produção dessa proteína pode ser defeituosa. Às vezes para bem, tá? E geralmente não tão bem, né? Então, geralmente essa alteração pode causar danos na saúde, pode fazer alterações na questão metabólica, na questão de um receptor, por exemplo, ele pode ter dificuldades para receber um substrato. Existem características e características, né? Geralmente, os polimorfismos não correspondem a grandes alterações, tá? Isso estatisticamente falando, porém, o grande número de polimorfismos estudados, principalmente que os testes genéticos analisam, eles indicam o quê? A suscetibilidade para doenças, né? Por exemplo, uma alteração de um polimorfismo pode indicar que a pessoa vai ter um nível maior de homocisteína, isso é um exemplo, tá? Pode também indicar que a pessoa tem uma tendência maior para um câncer, tá? Que ela vai ter uma dificuldade maior ou menor de processar determinados tipos de alimentos, né? Na questão da gordura, se a dieta vai funcionar para essa pessoa melhor ou pior, tudo isso pode estar estabelecido em nossos polimorfismos, tá? Que a gente apresenta em nosso corpo, tá? Uma pessoa pode apresentar diversos, então quando a gente faz uma análise genética, a gente tem um relatório de suscetibilidade genética, vão haver várias alterações. O importante é que o profissional de saúde ele foque inicialmente naquilo que o paciente precisa, para aquilo que o paciente procurou o profissional, né? Então, por exemplo, se a questão da nutrição, vamos focar nos polimorfismos relacionados com a parte nutricional, inicialmente, e depois vamos trabalhando cada tipo de problema apresentado individualmente, né? Porque o que acontece? Os painéis hoje são muito completos, né? Eles trazem umas informações muito abrangentes, não somente sobre a questão nutricional, mas a questão das doenças autoimunes, desculpa, a questão metabólica, a questão de neoplasias, etc. Então a gente consegue fazer uma abordagem individualizada, analisando um relatório de suscetibilidade genética com bastante clareza, isso é bastante interessante de ser
de ser trabalhado. Mas o importante é o quê? Principalmente focar naquele objetivo do paciente, né? Ou naquela necessidade que o profissional de saúde observar inicialmente, né? No primeiro momento, através de um exame bioquímico ou através de uma própria anamnese, que ele possa focar primeiramente naquele resultado genético em questão e que depois possa ser feito outro tipo de análise mais aprofundada, né? Os polimorfismos, eles exercem grande influência na pessoa, mas obviamente que tudo isso está relacionado com a expressão do gene ou não expressão. Tá? Então, por exemplo, se um polimorfismo dentro de um gene que não está sendo expresso, que o gene está desativado, obviamente que esse polimorfismo não vai causar nenhum efeito de imediato. Obviamente que se esse gene tiver uma ativação, se o gene for ativado, aí sim, esse polimorfismo vai também ser ativado. Tá? Então, em toda essa questão, também a gente tem a questão da epigenética, né? Também da pessoa, o ambiente, as influências que influenciam no ambiente, né? da pessoa, os costumes, os hábitos de vida, tudo isso tem um impacto muito forte também naquela predestinação daquele polimorfismo. Tá? Não podemos esquecer também a questão da importância da nutrição na metilação. Né? A metilação é aquilo que pode alterar o efeito da genética no indivíduo. Tá? A gente não sabe, não percebe, né? Mas a gente tem um efeito imenso de metilação o tempo todo em nossos corpos, né? Nós estamos vivendo de metilação. Então, a metilação boa, ela pode interferir de uma maneira incrível num polimorfismo que vem a causar um dano nessa pessoa, tá? Então, tudo isso tem que ser analisado. Nós temos como analisar tanto a questão da metilação, tanto a questão dos telômeros, toda a questão dos polimorfismos de risco e os polimorfismos benéficos também, né? Na questão da nutrição, na questão dos esportes, a gente trabalha muito com essa questão dos polimorfismos que são bons também. Inclusive existem polimorfismos bons na questão da oncologia também, que são os polimorfismos que vão proteger a pessoa no desenvolvimento de determinadas neoplasias. Então isso também é algo que a gente tem que trabalhar, estudar, também levar bastante a sério, né? Então, essa questão dos SNPs, dos polimorfismos, é algo que, diríamos, é o cérebro principal dos relatórios de suscetibilidade genética, né? Obviamente que se um profissional detecta, olha, realmente tem um risco maior de uma doença genética num gene específico, o que a gente faz? Obviamente, aí a gente faz uma análise específica daquele gene ou daquele conjunto de genes, né, que poderiam estar causando ou irão causar determinada doença. Daí é uma análise mais específica de um gene, né? Mas a análise de suscetibilidade, ela é um panorama geral, super útil, super importante para determinar informações fundamentais daquela pessoa. A gente consegue conhecer realmente a fundo aquele indivíduo, aquele paciente, saber da questão como funciona a detoxificação daquela pessoa, a questão do estresse oxidativo, a questão da produção de energia mitocondrial, a questão de suscetibilidade a doenças neurodegenerativas, né? Porque muita gente fala assim, puxa, eu tive um familiar, um pai, uma mãe, um avô que teve Alzheimer, mal de Alzheimer. E isso quer dizer que eu vou ter também? Não necessariamente, tá? A genética é forte, ela exerce uma influência muito grande em relação às doenças dos nossos pais, avós, para que a gente possa ter as mesmas doenças, sim. Porém, isso é uma combinação, porque nós sabemos que no nosso cromossomos nós herdamos um lado de uma mãe e um lado do pai, certo? Então é uma combinação de informações, assim como os nossos polimorfismos também, é uma combinação de informações, né? Então, da maneira como eles estão ali sorteados, digamos assim, apresentados, que vão indicar realmente o nosso risco. Por exemplo, eu conheço pacientes que tiveram os avós, né, os avós que tiveram esclerose lateral amiotrófica, o pai também, só que esse paciente, esse neto, né, não teve nenhuma manifestação e nem possui o polimorfismos que aumentam esse risco para ele, tá? Então, quer dizer, é muito relativo, mas a genética, esse estudo de genética permite você conhecer essa questão, né? E na parte nutricional é fantástico também, porque você consegue identificar qual o melhor tipo de dieta para cada pessoa, como cada uma reagir a essa dieta, e também a questão dos fármacos, que eu vou falar um pouco mais adiante também. Então, tudo isso
É possível de se conhecer através da nossa genética, é possível saber através do nosso estudo, né, de polimorfismos, e os testes genéticos vão vir cada vez mais fortes com a finalidade de ajudar como ferramentas para o profissional de saúde identificar as suscetibilidades, as características e as necessidades de cada um, né? Por que tem essa diferença de suscetibilidade, características e necessidades? Por quê? Porque suscetibilidade é alguma coisa para acontecer com a pessoa, né? Ou seja, um risco, uma doença, né? Uma coisa que a pessoa está suscetível de acontecer com ela. Uma característica é uma cor de olho, por exemplo, uma característica de uma personalidade um pouco mais agressiva, né? De uma extroversão, isso é uma característica. E necessidade é uma necessidade de um nutriente, de um suplemento, por exemplo. Cada pessoa tem uma necessidade específica, né? Pode ser um conjunto de nutrientes ou não. Né? Isso tudo é também determinado pela genética. Mas, quando a gente recebe, por exemplo, um relatório de painel de vitaminas e nutrientes, a gente vê ali, a pessoa tem realmente uma necessidade elevada de vitamina D. O que a gente tem que fazer? Aumentar a dose, prescrever a vitamina D para essa pessoa? Não. A gente vai fazer o quê? Um comparativo com o exame bioquímico. Vamos analisar os índices séricos da vitamina D nessa pessoa, o nível sérico, e a partir de então a gente vai poder determinar se esse paciente precisa ou não de uma suplementação naquele momento de vitamina D. Provavelmente sim, tá? Então a genética, o teste preditivo, ele traz a informação bastante precisa, tá? Mas de repente a pessoa já está tomando uma suplementação, ou toma muito sol, ela não está necessitando naquele momento, mas a tendência genética dela, a vitamina D, é de que ela venha realmente a necessitar, tá? Então isso também ocorre mesmo com a questão da vitamina B12. A gente tem feito um trabalho também muito sério com pacientes de espectro, né, do transtorno do espectro de autismo, e a análise desse índice de vitamina B12 é fundamental. Então, pela genética a gente também consegue determinar esses valores, né? E assim, a genética ela é tão ampla que recentemente foram disponibilizadas informações, inclusive nos painéis, sobre microbioma, né? A gente sabe que a análise do microbioma ele exige alguns cuidados específicos, né? Como procedimentos de análise. Só que hoje a genética já permite também saber quais pessoas, né? Como as pessoas terão o seu gênero, né? Espécies e filos individualmente, né? Como cada pessoa vai ter a sua flora, como vai ser determinada essa questão do microbioma. Hoje em dia já é possível fazer um estudo pela genética, a gente já consegue pela genética identificar quais gêneros são aqueles mais abundantes naquela pessoa, quais gêneros, filos e espécies são mais abundantes. Isso vem bastante coincidir com os exames feitos do microbioma, né? E assim por diante. A gente tem várias maneiras hoje de estudar esses polimorfismos, essas mutações, existem metodologias diferentes. A gente utiliza uma metodologia, uma das mais avançadas hoje no mundo, né, que é a análise do genoma completo, né, que é o sequenciamento do genoma completo. Isso é uma coisa que tem trazido respostas assim fenomenais, né? É algo incrível. E a gente recomenda que as pessoas que já fizeram testes genéticos anteriormente, já tiveram alguns resultados, que venham fazer novamente os testes novos, mais modernos, e porque vão ver realmente grandes diferenças, vão ver complementações muito grandes no seu DNA, tá? Porque cada dia que passa, novas pesquisas são lançadas, novas publicações também são disponibilizadas, e nessas publicações existem grandes informações preciosas sobre genética, né? Então, a importância também de se fazer um teste de DNA dinâmico, ou seja, um teste que é atualizado diariamente ou semanalmente, é importante, porque por ano são lançadas 2,5 milhões de publicações científicas, então o teste tem que estar sempre sendo atualizado, né? É muito importante isso.